Que durante a estação mais fria do ano, além do aumento de casos de doenças respiratórias, também crescem as queixas de dor durante os dias mais frios. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o frio faz com que os nossos músculos e vasos sanguíneos se contraiam para diminuir os efeitos da queda de temperatura. A gente fica assim, né? Mais travado, não é? O que pode provocar impacto nas articulações. Para falar sobre esse assunto e explicar como é que a gente pode prevenir as dores durante o inverno, a gente recebe na nossa casa o ortopedista, Dr. Felipe Pires. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Jade. Boa tarde, meu querido. Bem? Tudo bem? Obrigado novamente aí Eu pelo que convite. agradeço, doutor. O doutor já traz tudo para mostrar pra gente como é que funciona. Doutor, essa coisa do frio, né? Eu lembro quando eu era pequena, minha avó reclamava muito. E vem o frio, a dor vai piorar. É uma dor que já existe, que a gente faz um remember dela, um TBT no inverno? Ou são dores que podem vir a ter no inverno? Ótima pergunta. Como que funciona, doutor? Abi, primeiro, eu achei esse tema que vocês escolheram, assim, foi muito importante. Porque dessa vez o inverno tá bem forte, né? Uhum. Eu moro ali em Taubaté, estou sentindo realmente na pele o frio. E é muito importante a gente diferenciar uma situação que é o seguinte. O frio, ele não provoca dor em ninguém. Então, o que acontece? Quando você já tem uma doença, uma patologia previamente, como, por exemplo, uma dor nas costas, que a gente chama de lombalgia, uma lombociatalgia, que é aquela inflamação do nervo ciático, torcicolo, artrite, artrose e até mesmo a fibromialgia. São exemplos de doenças que elas pioram no frio. Por que piora isso? Ótima pergunta. Pelo seguinte, quando está frio, o nosso sangue, ele sai das nossas extremidades e vai para a região, para os órgãos vitais, como coração, pulmão, intestino. E aí essa região, por exemplo, a mão, o punho, ela fica sem essa circulação. E aí ela fica mais fria, as terminações nervosas ficam mais sensíveis ao frio e automaticamente dá dor. Que interessante. Muito interessante, E faz todo sentido, porque a gente sente mesmo. Eu até falo pro pessoal assim, olha, gente, hoje, por favor, o ar não, porque a minha mão está congelada. E aí parece que eu não consigo nem falar quando eu tô com a mão congelada, porque você fica mais tenso. Perfeito. E você pode ter dor até em outros lugares, não pode, doutor? Em outros locais, que é outra situação também. A contração frio faz com que a gente enrijeça a musculatura, deixa ela mais tensa. Fica assim, todo encolhido. Que é uma tentativa do nosso organismo de segurar o calor no corpo. Esse movimento contrai demais uma musculatura, um tendão, uma articulação já lesionada. E aí ela inflama e dá dor. Então muita gente até sente, olha, amanhã vai estar frio. Que ela tem, por exemplo, uma artrose no joelho. E aí ela sente que o joelho começa a doer antes de estar frio. E realmente é isso. Outro exemplo muito prático é quem, por exemplo, sofreu uma fratura de tornozelo. Que pôs pino, placa e parafuso no tornozelo. Colocou uma prótese no tornozelo, por exemplo. O que acontece? O metal que está lá também esfria um pouco mais rápido do que o nosso corpo, pelo coeficiente de dilatação. E a partir daí, você sente antes de estar frio a dor. E doutor, e os traumas, por exemplo, pessoas que quebraram o braço, volta a sentir alguma sensibilidade ou não? Ótima pergunta. Então, olha só que interessante. O frio não é o vilão das dores. Quer ver um exemplo muito legal? Fazer cirurgias eletivas, por exemplo, operar um joanete, fazer uma cirurgia plástica, no frio é muito recomendado. Por quê? Para traumas agudos, para coisa que acontece no momento. Por exemplo, eu estou andando aqui, torci o tornozelo e rompi um ligamento. O que a gente coloca sempre no local? Gelo. A gente esfria a temperatura. Se a gente colocar quente, vai piorar. Então, isso que é muito legal. Muita gente tem essa confusão do que quando coloca o frio e quando coloca o quente. Quando eu coloco bolsa de água fria e bolsa de água quente. Quando acontece um trauma agudo, quando eu torci, fiz uma cirurgia naquele momento, uma doença aguda, é sempre o frio.
aí a gente gela o local. Quando você tem uma doença crônica, por exemplo, uma artrite, uma artrose, quando a gente tem essa dor na coluna que já é crônica, a gente coloca o calor, o quente. E doutor, com reumatismo, essas dores também é a mesma coisa? Essas dores também. Então, artrose, artrite, que são doenças crônicas, a gente põe o quê? Quente. Porque o frio, se você colocar, ele vai piorar, que é o que acontece com algumas doenças. Então, o frio não é de todo mal. É uma ótima oportunidade para realizar alguns procedimentos cirúrgicos. Interessante. E se você tivesse que escolher uma época do ano, né, para torcer o pé, tomara que nunca aconteça com ninguém, que seja no frio. Muito bom. Antes da gente falar o que a gente pode fazer para a gente ficar pelo menos aconchegante, doutor, o Léo tem uma pergunta. Léo? Tudo bem, doutor. Eu também consigo prever a temperatura, que eu tenho uns pinos no ombro, tornozelo já desliguei algumas vezes. A pergunta é a seguinte: eu preciso aquecer esse local, por exemplo, às vezes quando dói, quando está muito frio. É importante eu fazer um exercício, algo que aqueça a musculatura, como você disse, da dilatação. Isso ajuda, não? Ótima pergunta, chefe Léo. O que a gente tem que saber? Primeiro, se você fez uma cirurgia já no ombro, você provavelmente colocou algumas âncoras, alguns pinos no ombro. Então você tem deve ter um cuidado a mais com o seu ombro, justamente para não machucar de novo. Essa é a primeira orientação. Junto com isso, o que a gente pode fazer em termos práticos para quem está lá em casa, quem está nos assistindo? É a prevenção. E a prevenção são 2 pilares que a gente utiliza, chefe Léo. O primeiro é o fortalecimento muscular, o alongamento associado ao aquecimento. Então, olha que interessante para você, por exemplo, você fazer esse movimento de alongamento dos braços, esse movimento e também esse movimento. E junto o aquecimento. Então, por exemplo, a dona de casa, que ela tem um probleminha no ombro, por exemplo, uma tendinite, uma bursite, que é o mais comum. Ela vai varrer a casa dela na época de frio. O que ela deve fazer? Repete primeiro esse movimento para começar o nosso corpo a entender que ele vai ser utilizado. Porque ele tá frio, ele não sabe que ele vai começar de uma hora para outra a varrer a casa. Então você fala assim para ele: opa, vamos começar a se movimentar. E aí que acontecem as lesões. Por quê? A temperatura tá frio, tá com pouco sangue na musculatura do ombro, por exemplo, porque o sangue tá no nosso coração. O que acontece? Se você fizer um movimento muito brusco, vai ter. É onde tá essas lesões. E o que acontece quando a gente levanta também, né? Porque a gente tá quentinho na cama, dormiu, aí você levanta de uma vez, às vezes com o pezão no chão. Isso. E aí você já sente aquele choque térmico e pode até lesionar. Ai, as minhas costas, foi só levantar, já doeu. Olha, também, não é? Muito bem lembrado. A dor na coluna é exatamente isso. Você acorda, tá quentinho na cama. Aí, de repente, dá aquela mudança brusca de temperatura, porque no local tá frio, que a temperatura esfriou. Sim. Você vai pisar, você pode dar, por exemplo, uma fascite plantar, uma dor no calcanhar. Muita gente vai se identificar, ou mesmo vai sair, vou pegar uma toalha e sente aquele mau jeito. É o estiramento da musculatura. O que o organismo disse? De repente, você podia estar na cama, levanta, dá uma espreguiçada, dá uma alongada, uma aquecida na musculatura, e aí você vai exercitar, fazer as tarefas do dia a dia. Além do alongamento, da gente fazer exercícios, que é sempre bom, fortalecer, o que mais a gente pode fazer para se cuidar, doutor? Para se cuidar, primeiro, consultas de rotina com o seu médico ortopedista. Não deixe para procurar a consulta já com a dor instalada. Se você tem, por exemplo, igual o chefe Léo, teve essa cirurgia no ombro, você tem sempre que passar em consultas de rotina com o seu médico ortopedista para avaliar, para deixar sempre fortalecido. Uma vez que você tem essas lesões, por exemplo, você pode, por exemplo, lançar mão de alguns medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e junto com isso atividade física e deixar o local aquecido. Tem o torcicolo, usa um cachecol. Tem o tendinite no punho, põe a luvinha. O chefe Léo cozinha muito bem. Eu morro de vontade de experimentar a sua comida um dia, eu vou ser convidada aí. O que a gente poderia fazer?
usa muito o braço, o punho, o que a gente faz? Coloca uma luvinha que se tiver frio, para justamente Legal. evitar essas tendinites, essas inflamações. Será um prazer recebê-lo aqui. A gente estamos identificando, né, Abi, algo a mais que os nossos convidados conseguem fazer também. Será um prazer Por recebê-lo aqui na minha favor, cozinha. o doutor já está convidado para vir experimentar então a culinária. Certeza. E isso é muito interessante, doutor. Eu tenho, às vezes, né? Principalmente acho que a gente fica muito tenso. E aqui o pescoço e o ombro. E às vezes eu uso aqueles né, adesivos. Isso. Porque parece que ele relaxa, doutor. Isso é importante ou não? As pessoas, de repente, em casa fazer massagem com uma cânfora, alguma coisa assim, ou não, doutor? Ótima pergunta. Então, primeira coisa, avaliar realmente da onde está surgindo essa dor. Por exemplo, ela pode ser tensional, ela pode ser uma contratura emocional, ela pode ser algum esforço que de repente está fazendo mais. Uma vez que a gente diagnostica, a gente sempre pede para que as pessoas que estão lá em casa não se automediquem. É muito comum lá no consultório tomar o anti-inflamatório por conta própria. Verdade. Isso pode causar outros danos também. Então, de repente, você até consegue melhorar um pouco essa dor no pescoço, mas piora, por exemplo, o rim, que é muito afetado, o fígado, que é por onde o medicamento ele é metabolizado. E nem sempre a gente sabe a causa, né, doutor? Não Porque sabe você toma a um remédio causa. para passar a dor só, mas a causa, de repente, você acaba não descobrindo. Perfeito, mas é interessante sim, se tá, por exemplo, com uma contratura muscular, a gente relaxar ela. Como que a gente pode relaxar? Com uma massagem feita por um profissional competente. Agora, aquele que a gente fazia antigamente, vou colocar no lugar o torcicolo, isso não é mais recomendado, você pode piorar. Se o seu músculo está tensionado, teve um motivo para isso. Você não pode, de forma abrupta, querer colocar o pescoço no lugar, por exemplo. Isso é bem interessante. Eu fiquei lembrando mais um pouco de quem tem artrose, artrite, na hora de lavar a louça, doutor. Porque, por exemplo, na minha casa não tem a torneira de água quentinha, né? Se as pessoas têm alguma dor, a minha mãe também tem a mãozinha com bastante dor de artrite, na hora de lavar a louça na água gelada, pode dar uma piorada. Então Pode é bom dar. dar uma esquentada na água. E isso, de repente, você pode esquentar a água que seja no micro-ondas, começa a molhar a mão, começa a fazer aquele movimento, como se fosse lavar um copo, alguma coisa. Prepara o seu corpo. Isso é interessante. Porque aí o corpo vai entender da seguinte forma: estou com sangue indo no local, que no caso vai ser a mão, o punho, e agora eu vou começar a ser utilizado. Agora, a forma abrupta que é o problema. Que é o problema, porque a gente pensa isso só no resto, parece, né? Na perna, nos ombros e tal, mas a gente esquece de lavar a louça, que também é uma hora que vai doer, então se prepara também a sua mão fazendo os exercícios. Aquelas bolinhas são boas, né, doutor? Bolinhas de alongamento, aquecimento são ótimos. Alongamento aqui seria interessante, pra cá. Legal. Olha só que legal esse alongamento, Abi, pra lá, pra cá. O giro eu sempre falo para todos os pacientes, o girar é lubrificar a articulação. Então, olha que interessante. Tem no punho, você pode girar o ombro. Ó, tem várias coisas. O Girar pra pescoço. frente, o pescoço. Tem muitas orientações. Mas o circular, o girar é muito bom para lubrificar a articulação e é muito recomendado. Aí o sangue começa a ir e a tendência são essas dores o quê? Diminuírem. Perfeito, doutor. Então você de casa já descobriu. O vilão não é o frio, entendeu? Você pode até fazer com que ele seja seu aliado em algumas situações, não é, doutor? Perfeito, exatamente isso. Mas se aqueça em todos os sentidos, com exercícios, com roupa quentinha. Cuide de você e qualquer dúvida, né, doutor? Vá ao médico antes. Você já sabe que tem dor, já vai antes para o doutor te ajudar, não é? Com certeza, Abi, é por aí mesmo. Que bom que passamos essa mensagem de prevenção para que realmente é esse que é a orientação. Prevenir é melhor do que tratar. Com certeza. E se você ficou com dúvida, faz o seguinte, entra em contato com o doutor pelo Instagram e pelos telefones. O Instagram é @doutordr.felipepires, YouTube Dr. Felipe Pires, Facebook também. E o telefone é o 12 98843 3333, Clínica Mais Pires, drfelipepires.com.br. Um beijo pra você e pra toda a família Abi. linda, doutor. Um beijo pra vocês também. A gente te acompanha no Instagram, você tá de parabéns. Viu? Obrigada, um beijo pra vocês.